Nós celebramos hoje São Domingos de Silos. Portanto, São Domingos nasceu no norte de Espanha. Como sabemos, os cristãos foram sendo empurrados para norte em toda a Península Ibérica, incluindo em Portugal. Foi sobretudo para as Astúrias. Eu ultimamente tenho visto muitos vídeos das Astúrias, que é uma terra muito bonita, o norte de Espanha, com um bar virado para a França. As Astúrias fica entre a Galiza e o País Basco. O País Basco também era uma tribo muito antiga e tem um território em Espanha e França. E hoje as Astúrias fica ali entre a Galiza e o País Basco, mas hoje tudo é Espanha. Mas a Espanha é um conjunto enorme de povos e de diferenças culturais. São Domingos nasceu lá no norte e foi pastor, depois dedicou-se aos estudos. Entrou num convento dominicano. A presença dos dominicanos foi muito importante. Foi através dos beneditinos, dos beneditinos que, por exemplo, os livros, até o século XVI não havia imprensa, eram os frades que copiavam os livros. Portanto, quando os protestantes nos culpam, os católicos não tiveram contacto com a Bíblia, não havia imprensa. Quando surgiu o protestantismo é que começou a haver imprensa. Portanto, é uma falsidade, porque era impossível alguém do povo ter um livro daqueles, porque eram todos copiados à mão. Imaginai as Bíblias copiadas todas à mão, sobretudo pelos frates beneditinos dos conventos de São Bento. São Domingos de Silos dedicou-se a recuperar cristãos. Os cristãos eram roubados pelos muçulmanos e era preciso libertá-los. E, portanto, os mosteiros tiveram um papel muito importante nisso. Olhai que em todas as revoluções, as primeiras pessoas a serem roubadas são as mulheres jovens e as crianças. E nesta sociedade que nós vemos tonta para aí, com tontarias tão grandes, nós começamos a estar angustiados. São as mulheres mais jovens e as crianças que são raptadas. E não nos podemos esquecer do passado. E São Domingos teve um papel, é o santo para a Espanha, libertador. São Domingos de Silos, que é uma terra, é considerado o apóstolo de Castela, porque Castela, que vem até Portugal, a minha zona faz fronteira com Castela, a zona de Cáceres, etc., é logo ali muito perto, e ele é o apóstolo de Castela, porque os muçulmanos era preciso libertar cristãos, e não nos podemos esquecer disto. São Domingos partiu para o céu no dia 20 de dezembro do ano 1073, e é considerado porque as mulheres, porque nas perseguições e na Europa e neste mundo, quando começarem as perseguições, vão ser as mulheres as primeiras a serem raptadas, porque os muçulmanos sempre usaram isso, de ter filhos, de gerar muitos filhos, também filhos de mulheres do Ocidente, e eles têm isso na sua cabeça. Não vale a pena pensar o contrário. Eles têm isso na sua cabeça, ter filhos com mulheres ocidentais. Eles recebem isso na sua cultura. E São Domingos de Silos, portanto, as rainhas começaram a recorrer à sua intercessão, e o báculo, os superiores, o abade, como se diz, dos conventos de São Bento, dos beneditinos,
O abade, quem é escolhido para abade, tem poder como os bispos, portanto tem um báculo. E esse báculo era levado, quando a rainha estava para dar-me à luz, era levado para o quarto da rainha para que tudo corresse bem. E portanto São Domingos de Silos é o protetor das parturientes, das mães que estão para dar à luz, porque é um sofrimento terrível, uma incerteza, uma angústia. Depois é uma alegria, mas antes aqueles momentos são momentos de muita incerteza, muita angústia, muita tristeza. Nós estamos num tempo muito complicado, e eu não estou a ver os cristãos formados. Muito difícil. Eu neste momento, se me disserem assim, se vós sabeis a minha situação aqui no Canadá, eu tenho medo de regressar a Portugal. Eu tenho medo de regressar a Portugal por vários motivos. Olhai agora um fenómeno que estas eleições que vai estar, que vai haver, foi por causa da corrupção. Foi tão evidente a corrupção que o governo se despediu. Mas estão a tentar dar a volta. E reparai, há lá um senhor chamado André Ventura, e a esquerda não pode com ele, as televisões não podem com ele, tudo não podem com ele, mas os da própria direita atacam o André Ventura porque é católico. É um perigo. E lá vem com a Revolução Francesa. Eu sigo muito um senhor chamado Carlos, que é filósofo e que eu gosto muito de ouvir, mas quando ele começa, ele é lisboeta. Nós, os imigrantes, quando imigramos, nós não contávamos com Lisboa, porque Lisboa sempre viveu lá nos seus, e os Açores ainda tem mais uma ideia de Lisboa complicada. Lisboa, eles vão lá para Lisboa, decidem tudo entre eles, seja de direita, seja de esquerda, aquilo é uma amálgama. E dentro de Lisboa, reparai que os da própria direita estão a atacar o André Ventura por ser católico. E vem com o argumento da separação da Igreja do Estado com o Napoleão, com a Revolução Francesa. Então, o Napoleão, a única coisa que fez foi matar cristãos. Porquê é que surgiu o Quebec? Foi os católicos que fugiram do Napoleão. E agora há uma grande angústia da direita, e é com muita tristeza, que vemos da própria direita, do próprio partido André Ventura, argumentar isto. Ele é perigoso porque ele é católico. Vemos o bispo, o responsável dos bispos em Portugal, a vir a dizer, a justificar a corrupção. Toda a gente é corrupta. Eu há dias aí com um jovem que dizia, os governos todos roubam. Todos roubam. O melhor é roubarem os nossos. E, portanto, muita gente, sobretudo da esquerda, aí do povo, todos roubam. Então, é melhor é que não roubem os nossos. E o Sr. Bispo, lá o responsável da Conferência Episcopal, veio falar da corrupção. Eu sei porque é que ele disse isso. Por medo. Porque tem sido há 40 anos em Portugal a Igreja encurralar a Igreja. Ele não disse aquilo por convicção. E é triste que a própria Igreja chegue aí a este ponto. Nós imigrantes, não esperamos nada de Lisboa. Aquilo é uma amálgama, mas agora o grande argumento contra o André Ventura, da própria direita, e isto vai fazendo na cabeça das pessoas. Vai fazendo, é um pecado ele ser católico. Um pecado. Ele não pode ser católico. Não nos esqueçamos da história. Voltemos para a história. Porque nós não podemos contar com esta gente. Quando eu estava na tropa, fui para a tropa, para o serviço militar, e às vezes os oficiais conversávamos, eu senti
que eles ficavam muito angustiados com a homilia. Os políticos não suportam estas palavras que o padre dirige. E nós vamos chegar a um ponto que temos que nos calar. Vamos chegar a um ponto que nos temos que calar. Fazer silêncio. Porque, e deixar que o mistério de Jesus Cristo sobressaia. Que confiança é que nós podemos ter num político ateu? Onde é que termina o poder dele? Onde é que termina o poder de um político ateu? Se não tem referências com o Deus da criação, com o Deus do amor, onde é que termina o poder de um político ateu? Olhai, nos últimos tempos, todos se afirmaram ateus. O Mário Soares era ateu, morreu riquíssimo, deixou uma fortuna. Não sei que, ninguém entende. Ninguém entende. Não digamos agora os que lá estão. Onde é que termina o poder? Qual é a referência? Qual é o topo? Qual é o argumento? Confiança é que os políticos ateus nos podem dar. Porquê é que eles têm tanta vontade, tanto à direita como à esquerda, de matar Deus? Porquê é que os lisboetas, os políticos de Lisboa, querem tirar Deus do povo? Qual é o objetivo? Que São Domingos de Silos nos interceda por nós e nos dê força. Não nos esqueçamos da história. E para terminar, hoje uma notícia, não sei se é verdade, que é o que o Lula quer fazer no Brasil, tirar as armas do povo. Um homem de bem não tem armas, mas os bandidos podem ter. O que é que em Portugal que não temos tido grandes violências, o que é que eles estão a preparar com isto? É que não param. Eutanásia, aborto, a tirar as armas, a liberalização da droga. O que é que eles estão a preparar? E porquê é que os cristãos não veem? Porquê é que os cristãos não veem? Olhai ultimamente. Agora é aborto, que foi uma vergonha da década de 90, com justificações, com a liberdade da mulher, não sei o que mais. O aborto, agora a eutanásia, a liberalização da droga, e agora tirar as armas. É proibido os polícias, querem proibir os polícias de atirar aos bandidos. Não podem atirar aos bandidos. Então um país pacífico, um país que nem tem grandes crimes, o que é que estão a preparar? É para nós termos medo da nossa terra? Eu tenho medo de voltar a Portugal. E certamente será o meu futuro, mas neste momento tenho muito medo de voltar a Portugal. Porque não é o meu país, não é onde eu cresci, não é o meu povo que eu amei. É outro disparate por completo. Quando eu vejo os da própria direita criticarem o André Ventura por ser católico, porque os outros não são. Olhai que o Lula no Brasil de manhã é católico, à tarde é não sei o quê, e à noite é contra a igreja. Ele tem as três fases durante o dia. E os nossos em Portugal é a mesma coisa. Porque é que o André Ventura, que eu não conheço pessoalmente, incomoda, inclusive, os da própria direita de Lisboa, por ser católico. São Domingos de Silos